Bom, tem mais uma notícia, viu, amigos? Decisão do governo federal de suspender novas contratações de financiamentos por meio do Plano Safra pode causar ainda mais aumento nos preços dos alimentos. De acordo com o Tesouro Nacional, essa decisão teria sido tomada em razão da taxa Selic, que saltou de 10,5% em julho de 2024 para 13,25% em janeiro, além do atraso na aprovação da Lei Orçamentária Anual de 2025. Integrantes da oposição da Frente Parlamentar da Agropecuária, no entanto, não pouparam críticas e acusaram o Planalto de má administração das contas públicas e falta de responsabilidade fiscal, alertando que a falta de recursos pode comprometer o abastecimento e também a estabilidade dos preços no país. Para tentar contornar essa crise, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, anunciou que o governo vai publicar uma MP, medida provisória, para disponibilizar 4 bilhões de reais em crédito extraordinário para o Plano Safra. Chamar o Dávila para analisar essa notícia, inclusive há muitas projeções que indicam que o preço dos alimentos, viu, Dávila, deve subir bastante nos mercados, também em razão dessas movimentações e essa suspensão do plano. Olha, é uma decisão absurda, porque a lavoura tem prazo para ser plantada. Estamos acabando a colheita e vamos começar a plantar. Imagina na hora que chega o momento do plantio, não tem dinheiro. Olha o absurdo que é colocar em risco a segurança alimentar do Brasil. Porque se não plantar na hora certa, receber o crédito na hora certa, Canhoto, sabe o que vai acontecer? Você não planta. Se não planta, o que acontece? O preço do alimento vai subir ainda mais para a população. E pior, o Brasil vai deixar de ter os grãos para exportação, que é fundamental para a entrada de ingresso de dólar no Brasil hoje. Então, veja o absurdo da irresponsabilidade fiscal desse governo, que até agora não votou o orçamento, que continua fazendo gasto extra-teto ou fora do orçamento. E aí a minha pergunta para o Tribunal de Contas é: como é que vocês acharam um jeitinho para manter o pé de meia fora do orçamento da nação, dizendo, não, tá bom, não pode acabar com esse programa que pode dar um problema, então tudo bem, pode manter ele fora do orçamento até 6 meses, ou até julgar, ou até ser aprovado o orçamento. E não trata com a mesma moeda a plantação de comida no Brasil. É esta carga do governo contra o agronegócio, toda hora tentando arrumar um argumento para criar cisânia, conflito com o agronegócio brasileiro. Só que isso não é uma briguinha ideológica, é algo que tem um enorme impacto na vida de todos nós, porque faz o alimento subir, porque faz com que o Brasil exporte menos. É um absurdo total. Felizmente, o ministro Haddad salvou neste último segundo da partida, os 47 do segundo tempo, com uma medida provisória para assegurar o crédito de 4 bilhões de reais para o agronegócio. Isso ia ser um desastre para o país. O Brasil e o governo, principalmente esse governo, precisa saber distinguir o que é interesse nacional do que é questão política. Não dá para politizar, ideologizar tudo, principalmente a disputa com o agronegócio brasileiro, que é a verdadeira âncora do progresso, da competitividade e da segurança alimentar do país. Suspensão do Plano Safra e as manifestações da Frente Parlamentar da Agropecuária, viu, Beraldo, dizendo que houve falta de responsabilidade fiscal do governo. Mas eu acho que não é só a frente que diz isso, né? 1 minuto e meio, Beraldo. Olha, Canhoto, o que a gente viu foi um ataque programado ao agronegócio brasileiro. Nesses últimos dias, na última semana, criou-se uma narrativa de que o preço alto era responsabilidade do agro, que o agro preferia jogar alimentos fora do que vender a preços mais baratos, coisa que não é verdade. Criou-se uma imagem de que o agro é o malvadão, é parte do problema, quando, na verdade, mais de 20% do PIB brasileiro está nas costas do agronegócio. E na hora de fazer o financiamento da safra, que começa o plantio agora, o governo arma uma arapuca dessa. Para quê? Para pressionar a bancada do agro, que é praticamente 2/3 do Congresso,
a aprovar o orçamento que não reduz despesa, que mantém privilégio e não ajuda o Brasil. Para fechar, você, Mota, que a gente precisa destacar após essa medida tomada pelo governo e, claro, a insatisfação de produtores e representantes do agro no Congresso. 1 minuto e meio. Isso é mais um capítulo de um governo completamente à deriva, né? O que parece que aconteceu é que alguém no Ministério da Economia, sem ter a mínima noção do que estava fazendo, tomou essa medida, baixou essa portaria. E agora vão ter que apagar esse incêndio, mas o estrago já está feito. Qual é o problema desse corte de financiamento? É que ele vem bem no início do plantio da safrinha. Safrinha é uma segunda safra de uma cultura que é plantada depois da colheita principal. E agora está terminando a colheita de verão e está se iniciando o plantio da safrinha, principalmente do milho. O milho é usado em tudo, é usado na produção de ovo, de frango, de carne e de um monte de outras coisas. E o milho está com preço alto lá fora, porque houve quebra de safra em outros países. Então o momento foi sensacional para o governo. Com alta de preços de alimentos, o governo com a medida dessa gera uma insegurança tremenda no agronegócio e joga gasolina no preço dos alimentos.